Durante a Idade Média, a cerveja era a bebida mais popular na Inglaterra, e as tavernas, estalagens e cervejarias medievais desempenhavam um papel muito importante na sociedade, fornecendo bebida, comida e alojamento para viajantes cansados, peregrinos e até mesmo, ocasionalmente, a realeza. Quando pensamos na taverna medieval, imaginamos lugares escuros e mal cheirosos com grandes mesas e bancos de madeira, lugares de jogos de azar, violência e negócios obscuros. Mas como eram realmente os pubs na Idade Média? Retornemos ao tempo de canecos de couro, paranoia real e ocasionais facadas. Bem-vindo à loucura medieval. Santas Últimas Ordens. Era importante para os mosteiros medievais proporcionar hospitalidade aos visitantes. Era uma maneira de cumprir suas obrigações espirituais e manter-se em contato com qualquer notícia do mundo exterior. Permitir a estadia de visitantes importantes também era um bom meio de obter patrocínio. No início da Idade Média, fornecer comida, cerveja e um local seguro para dormir dentro dos muros do recinto se associou à ideia de peregrinação. Ter um santuário que as pessoas pudessem visitar significava que os peregrinos poderiam oferecer algum dinheiro ou até mesmo doar um pedaço de terra para a ordem se fossem ricos o suficiente e bem tratados. Qualquer renda que entrasse no mosteiro era sempre bem-vinda. No início do século XIII, os abades perceberam que podiam cobrar dos peregrinos e viajantes uma taxa por acomodação, além de aceitar doações. Então, os mosteiros começaram a construir estruturas feitas especificamente para acomodar seus visitantes. Era um tipo de hotel moderno, oferecendo comida e bebida. Ganhar uma boa reputação como um lugar para hospitalidade de primeira classe era importante para qualquer abade, pois eles queriam ser vistos como generosos com seus hóspedes e, mais importante, queriam negócios repetidos. Devido à sua importância e por serem lar de inúmeras ordens monásticas, cidades como Londres e York se viram inundadas de hóspedes. Alguns em locais mais remotos acabaram endividados, resultando em uma situação onde apenas visitantes abastados eram aceitos, enquanto viajantes mais pobres eram impedidos de entrar no mosteiro. Era comum que os visitantes partissem no terceiro dia de sua estadia, e só se esperava que permanecessem mais tempo se estivessem doentes ou se o tempo estivesse tão ruim que seria perigoso partir. Somente monges podiam permanecer mais tempo, mas era complexo expulsar um bispo visitante ou realeza. O abade provavelmente acolhia qualquer hóspede rico de braços abertos, pois se esperava que ele jantasse com eles durante a estadia, e nessas ocasiões, ele não precisava seguir a usual e monótona dieta monástica. Durante as visitas, os monges não podiam interagir com quaisquer convidadas do sexo feminino, e as mulheres eram proibidas de entrar nos claustros monásticos, cujos corredores formavam uma barreira entre o reino dos monges e o mundo exterior. O mestre de hóspedes e o celeireiro eram responsáveis por fornecer comida e bebida adequadas aos visitantes, que eram acomodados de acordo com seu status. Aqueles com mais de 14 cavalos tinham acesso à casa do abade, e os hóspedes recebiam velas e frequentemente faziam visitas guiadas ao mosteiro. A maioria das ordens monásticas possuía cervejarias e os monges consumiam entre 8 e 75,7 litros de cerveja diariamente. Havia uma enorme quantidade de bebida sendo consumida, e realmente essas hospedarias monásticas foram a gênese do pub britânico. A cerveja era uma parte integral da dieta diária na Idade Média, e no início do período medieval, a maioria dos cervejeiros eram mulheres. O primeiro registro da palavra alewife foi em 1393, e significava uma mulher que mantém uma cervejaria. Não era o tipo de pub construído para esse propósito que conhecemos hoje. Seria apenas um caso da esposa fabricando cerveja para sua família em uma casa no campo, onde a maioria das pessoas vivia. Se tivesse cerveja sobrando, poderia compartilhar com os aldeões ou vendê-la para transeuntes. Essas pequenas cervejarias levantariam uma estaca de cerveja ou um poste de cerveja acima da porta para informar as pessoas que uma cerveja estava pronta. As mulheres cuidavam de todas as atividades culinárias, desde moer grãos até cultivar ervas. Por motivos econômicos, é prudente usar o excedente de grãos para fins como produção de cerveja, ao invés de descartá-lo. Alguns proprietários improvisaram criando uma área para os clientes beberem dentro de suas próprias casas. Com a expansão das cidades, não demorou muito para que a ideia de cobrar uma taxa para fornecer cerveja se popularizasse. Na Idade Média inicial, a maioria dos servos estava atrelada à terra do Senhor, reduzindo a necessidade de viagens. No século XIV, especialmente após a Peste Negra, a popularidade das viagens e a demanda por estalagens e tabernas aumentou.
Havia longos trechos de campo entre as aldeias, e especialmente nas estradas mais usadas para as grandes cidades, a necessidade de um lugar seguro para dormir durante a noite era imprescindível. Estalagem hoje, taberna amanhã. Na maioria das vezes, as estalagens forneciam acomodação para dormir com comida quente servida. As tabernas serviam vinho e eram mais focadas em bebidas, e as cervejarias... Bem, as cervejarias vendiam cerveja. Nas cidades menores, as estalagens ficavam geralmente em locais centrais ou cruzamentos. Elas se tornaram um centro econômico, essencial na vida social e política da área. Muitas revoltas e violência embriagada se originavam de debates acalorados em estalagens. Tal como as pequenas cervejarias, as tavernas exibiam um poste adornado com folhas, um arbusto, acima da porta. Acredita-se que isso tenha sido usado para mexer cerveja. Exibiriam posteriormente uma placa externa com um motivo memorável. Era crucial então, pois a maioria dos clientes era analfabeta. Na densamente povoada capital de Londres, havia inúmeras tavernas e hospedarias. Em uma importante cidade comercial, eles seriam frequentados não apenas por locais, mas também por milhares de visitantes que passavam todos os anos. A cerveja era comumente servida em canecas de madeira ou couro. Diferente das estalagens, as tavernas ofereciam vinho importado da França, consumido diariamente e mais caro, atraindo assim clientes mais abastados. A maioria das estalagens tinha uma cozinha e servia comida simples e de baixa qualidade, como papa, pão e queijo, ou peixe salgado para provocar sede. Carnes assadas ou bacon poderiam ser incluídos na papa ou em tortas. Os pratos podiam ser feitos de madeira ou podiam ser trincheiras feitas de pão velho. Era esperado que os clientes trouxessem seus próprios talheres ou comessem com as mãos. Por dentro, as tavernas e estalagens seriam lugares sombrios, frios no inverno, mas frescos no verão, com as únicas fontes de luz e calor sendo velas e um fogo localizado centralmente. Grandes mesas de cavaletes e bancos forneciam um lugar para sentar enquanto comiam e bebiam. A provável mistura de odores do chão de palha, composta por estrume de cavalo, suor corporal, comida estragada e cerveja azeda, poderia causar lágrimas nos olhos. A maioria das estalagens tinha estábulos, e em 1324, os proprietários desses tipos de hospedarias podiam cobrar 2 pence para fornecer feno suficiente para um cavalo por um dia e uma noite. A maioria dos donos de estalagens em Londres eram homens, embora existam registros de 2 mulheres administrando hospedarias. Na década de 1330, Beatrice Hind gerenciava uma estalagem em Holborn, enquanto Isabelle Toppersham fazia o mesmo na ala do Castelo de Baynard, perto da cervejaria de São Paulo. A acomodação para dormir era provida na câmara, normalmente diversas camas de palha, em um quarto comunal nos fundos. Mas também havia quartos privados, pois nem todos os hóspedes estavam apenas de passagem. Um homem chamado William Burbeck, que veio do condado de Kent, alugou um quarto na estalagem de propriedade de John Waltham. William chegou na primavera de 1345 pagando 1,5 pence semanalmente por uma acomodação de longo prazo, recebendo uma chave do quarto. Dentro de seu quarto, William, que aparentemente era um homem de alguma riqueza, sentiu-se seguro o suficiente para deixar seus objetos de valor em seu cofre. Dentro estavam anéis de prata e ouro, ornamentos de prata, cintos de seda e bolsas, e 10 marcas em dinheiro. Infelizmente, na ausência de William, alguém abriu a porta do quarto dele e roubou o cofre. Walton, proprietário da estalagem e responsável pelos bens dos hóspedes, acusou o cervejeiro Roger, única outra pessoa com chave. Regulamentos reais. O aluguel de 1,5 pence por semana parece bastante razoável quando comparado com os 12 pennies que o rei Eduardo II deu a Beatrice Gosse. Ela, esposa de um servo, foi cobrada por ficar apenas 4 noites em acomodação londrina. Na primavera de 1338, o rei Eduardo III partiu para o começo da Guerra dos 100 Anos, e na capital foram tomadas medidas de segurança. Assim, os melhores homens de cada distrito foram enviados para assegurar que os proprietários de estalagens não acolhessem pessoas irresponsáveis. Em 1343, uma lei foi aprovada exigindo que os taberneiros instruíssem seus hóspedes a deixar as armas nas estalagens antes de irem às ruas. Naquela época, ninguém tinha permissão para andar armado dentro das muralhas da cidade de Londres, e os proprietários de tavernas eram lembrados de que eram responsáveis por garantir que qualquer um de seus hóspedes, que poderiam ser de fora da área, estivessem cientes das regulamentações. Em dezembro, os 24 vereadores de Londres foram informados que todos os hospedeiros e estalajadeiros sob sua jurisdição precisavam ter boa reputação.
pois eram obrigados a denunciar suspeitos e impedir malfeitores em suas hospedarias. Sempre que o rei ficava em Londres com sua enorme comitiva de centenas de pessoas, seus marechais entravam na cidade e apropriavam-se de suficientes estalagens e residências particulares para eles se hospedarem. Eles marcavam a frente de cada lugar com G. Edward provavelmente inspirou-se em seu pai, rei Edward II, que ordenou a apreensão de várias estalagens em Londres para acomodar personalidades em sua coroação. Grandes personalidades podiam ter assistentes gratuitos até 4 dias após o evento. Quando a cerveja entra, a sabedoria sai. Mesmo hoje, os pubs são frequentemente associados a comportamentos antissociais e violência, e a Idade Média não era diferente. Em 1272, Robert Bernard matou Ralph, filho de um vigário, com um machado, e, em 1301, na taverna de Ennias, em Nottingham, Walter Emely foi esfaqueado até a morte. O assassino fugiu para a Escócia, uniu-se ao exército e foi perdoado pelo rei por bons serviços. Então, em 1306, Thomas Blendersaw foi expulso de sua casa e banido da área porque ele ia à taverna à noite, ficava bêbado e era briguento e um incômodo para os vizinhos. Parece que o prefeito Johann Blount, que ouviu o caso de Thomas, gostava de ser duro com pessoas que regularmente ficavam bêbadas e perturbavam a paz. Obrigado por ver este episódio de Loucura Medieval. Desculpe se minha voz está ruim. Acabei de voltar do festival de Glastonbury de 5 dias e estou exausto. Por favor, se inscreva se você gostaria de aprender mais sobre a história medieval e eu te vejo na próxima semana para outro vídeo. Valeu!